Eu começo a linha de hoje, vamos conhecer a terapia cognitivo-comportamental com a psicóloga Márcia. Então, Márcia, conta pra gente qual é o estereótipo da psicóloga da TCC. A psicóloga do TCC tem muitos estereótipos, né? O trabalhar o aqui e agora, o hoje, não trabalha com as suas experiências passadas, né, de criança, não olha para a infância, muitos estereótipos que vem carregando aí, né? E que na verdade não é isso. Outra coisa que trabalha muito com tarefas, né? Tarefa de casa, e também não é só isso, né? Eu acho que é um mesclado aí de muitas coisas, mas não tão estereotipados. Acho que o principal estereótipo tem a ver com isso da presença do aqui e agora, com uma certa rigidez. As psicólogas da TCC são mais rígidas, elas são mais quadradinhas, mais sistemáticas e, na verdade, não é bem assim. Eu, pelo menos, não vejo muita. Eu até vejo muita flexibilidade, talvez porque eu estou dentro, né, da TCC. E talvez o estereótipo tenha a ver com quem está de fora, quem olha e fala, é assim, né? Eu não vejo essa rigidez, mas eu acredito que seja por causa dos protocolos, das psicoeducações que são, de repente, mais encaixadinhas, né? Igual, por exemplo, quando você trabalha com pacientes de distorções cognitivas, então você tem todo um protocolo, tem toda uma ferramenta ali para trabalhar e às vezes aos olhos de outras pessoas é visto como rigidez, né? O que você diria que são os ingredientes principais dessa abordagem? Ao meu ver, a TCC, o principal é a tríade cognitiva, que é defendida, que embasa, né, a TCC, acreditando e sustentando que os pensamentos, as emoções e os comportamentos estão interligados, que um interfere no outro. Então, eu acho que o ingrediente principal é esse. Não tem como fugir muito disso, acreditando e trabalhando a TCC. É a base de todo o trabalho. Cada um trabalhando de um jeito, de uma forma, chegando de uma forma, mas o central da abordagem é essa. Eu posso dizer que a tríade cognitiva é uma marca registrada da TCC? Sim, eu acredito que sim. É lógico que tem outros conceitos, outros fundamentos, né, que também sustenta a TCC, mas essa eu acho que é fundamental. Quais outras você pode contar para a gente que são conceitos importantes que vão compor essa identidade? Eu acredito muito, como por exemplo, a distorção cognitiva, entender e trabalhar pensamentos automáticos, as crenças, que tem muito a ver com esse pensamento, né? Porque quando você tem crenças, você molda, deixa rígido uma forma de pensar. Você precisa entender sobre crenças centrais, crenças intermediárias, né? Que vão embasar e vão alimentar essas crenças centrais. Então, assim, tem N's conceitos, conceitualização de casa é muito importante a gente entender a conceitualização de casa. É um conceito primordial dentro da TCC, justamente porque é ele que vai mapear todo o seu processo terapêutico. Então, não dá para você trabalhar nada sem essa conceitualização muito bem feita. Esse mapeamento cognitivo é uma das ferramentas para o trabalho terapêutico acontecer. Sim, um dos fatores principais é o que a gente poderia colocar como segmento para um diagnóstico. É um mapeamento mesmo, né? Um mapa do caso clínico do paciente para você entender como você vai agir, que forma que você vai trabalhar para esse paciente, como que você vai atingir as mudanças nesse paciente, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Márcio, o que você acha que diferencia essa abordagem de todas as outras da psicologia? Eu converso muito com meus pacientes assim, gosto de dar exemplos, né? Eu trabalho muito com metáforas, eu acho muito legal. Geralmente quando chega um paciente novo, pergunto, mas qual que é a diferença? Qual que é melhor? Eu falo assim,
existe melhor, existe abordagens diferentes. Aí eu gosto de brincar, falei, é igual uma montanha. Você tem que chegar lá no topo da montanha. Só que assim, a montanha ela tem um lado que é um paredão, ela tem um outro lado que você faz uma trilha, por outro lado ela vem uma estrada asfaltada, por outro lado é uma estrada que você só vem de bicicleta. Então tem várias formas de você chegar lá em cima. Chegar lá em cima é o objetivo da terapia em si. Todas elas têm um objetivo em comum, que é cuidar, acolher, ajudar esse paciente a sair desse sofrimento ou alcançar o objetivo dele de autoconhecimento, de entendimento da experiência de vida dele. Então, eu sempre falo, cada um chega de um jeito. Um vai escalando, o outro vai andando, o outro vai de bicicleta, o outro vai de carro, mas todos chegam lá. Igual, por exemplo, uma pessoa que é obesa, ela não vai conseguir escalar. Então, assim, determinada abordagem não vai dar certo para essa pessoa. Então, é onde as pessoas falam, ai, não gostei, eu fui no terapeuta tal, eu já tive N pessoas que já chegou reclamando, eu fui na abordagem, a pessoa acendia incenso e pedia para me falar minha visão de mundo, me conectar com algumas coisas. Eu falei, não tem nada a ver. Aí tem outros pacientes que falam, eu fui no terapeuta que ele não falava nada. Eu cansava, falava. Tinha hora que eu tinha a impressão que ele estava até dormindo, porque ele não falava e eu só falava cansei. Mas já vi gente falar, não dou conta da TCC, porque ela é muito prática e a gente tem que se envolver muito, tem muita coisa para pensar, para fazer. Então, tem paciente que não tem essa prontidão. E, para mim, o diferencial da TCC é isso, é a praticidade e o envolvimento do paciente. Por quê? Você coloca o paciente para pensar, para exercitar, para mudar a forma de pensar. Você leva ele a pensar e a sugerir outras formas de olhar para o mundo. E muitas vezes a pessoa não quer. Então, tem várias situações que você, como por exemplo, uma pessoa que está dentro de um casamento, que carrega várias crenças, está sofrendo, mas ela não quer olhar para aquele sofrimento da forma, às vezes, que você sugere, muitas vezes ela abandona o tratamento. Por quê? Ela não está pronta. Aí eu falo muito dessa prontidão. Fazer terapia tem a ver com prontidão. Às vezes você não está pronta para abrir mão de padrões de comportamento. Por mais que eles sejam doloridos, estejam te doendo muito, você ainda não está pronta para seguir outro caminho, abrir mão de tudo aquilo, encarar outras possibilidades que são desconhecidas. Então, às vezes, eu acho que a TCC é nesse sentido. Ela faz a pessoa encarar um pouco mais rápido, ou de uma forma um pouco mais intensa, a dor dela, o problema, a situação que ela está vivendo. Chama para um engajamento Sim. muito presente. Sim, eu acredito assim, porque tem algumas outras abordagens que deixam você trazer, né? A TCC, ela às vezes te questiona, fala isso, como que tá? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, ela te convida a olhar. E tem algumas abordagens que falam, não, é o paciente que vai... E tá tudo bem, eu entendo que isso também na TCC, às vezes você convida, mas você entende que ele não quer. Porque você tem que fazer essa leitura do paciente também, né? É muito comum a gente tocar no assunto e o paciente escorregar, então você fala, olha, ele não quer falar disso ainda, ele não está pronto. E tem paciente que verbaliza, né? Tem paciente que fala, não quero, eu tenho um assunto para falar, mas eu ainda não quero falar disso, não. Esse aqui agora não. Então você tem que acolher, você tem que fortalecer esse paciente, né? Você falou agora há pouco de uma coisa muito interessante, que é pensar se essa abordagem, se essa forma de trabalhar faz mais sentido ou ela é mais indicada para um tipo de público. Sim, eu acho que tem formas. Muitas vezes você atende um paciente que, dentro daquela abordagem, você não enxerga o desenvolvimento do paciente. E, às vezes, até um retrocesso, né? Uma dificuldade, no sentido, às vezes, de você estar trabalhando algumas questões e o paciente se doer muito mais do que ele chegou para você. Então, às vezes, você tem que retroceder, entender que talvez aquela abordagem não é
adequada. Eu percebo muito isso, às vezes, no próprio processo de alguns pacientes, a terapia não deslancha. Você já está um tempo e o paciente não evolui. Às vezes ele evolui, você fala, nossa, tá super bem, daí ele ladeira abaixo. Ele volta lá para o início e fala, gente, mas... Aí, às vezes, é o momento de mudar de abordagem, né? Mudar o olhar, a forma de trabalhar. Por isso que eu defendo muito você ter outras formas de trabalhar. Trabalhar não só com uma abordagem. Quando você consegue conciliar dois tipos de abordagem que não se contradizem, né? Nesse sentido de trabalho, né? De manejo, é legal. Eu faço muito essa transição. Tô estudando uma outra abordagem que vai complementar no caso de alguns outros pacientes que eu tenho que eu vejo fazendo esse vai e vem. Você fala, ele está indo, voltando, então essa não está funcionando. Tem que ter essa consciência. Então, ter uma abordagem para o trabalho é também fazer ela dialogar com outros conhecimentos, com outras técnicas a favor do andamento. Sim, a favor do paciente, né? Eu entendo assim que não são todas as abordagens que são abertas. A TCC ela é aberta a trabalhar com várias outras, né? E, como, por exemplo, eu, no caso, eu estou estudando e estou me aprofundando em terapia do esquema, que eu acho que conversa muito com a TCC. Dá um apoio e ela, às vezes, conduz melhor do que na TCC. Você tem que ter esse momento e eu com a minha prática e com alguns pacientes, eu falei, não está dando, eu preciso mudar o jeito de andar. Então, é aquilo que a gente falou da montanha, né? Então, de repente, o paciente estava na trilha, você falou, não, ele tem que ir lá no asfalto, ele tem que ir de carrinho, porque o caso dele é diferente. A forma dele ver, as rigidezes, né? Os traumas que esse paciente passou, muitas vezes deixa ele muito engessado para algumas mudanças, que você precisa atingi-los de outra forma. Uma curiosidade, tem a TCC, que eu acho que ela é das abordagens mais conhecidas, das mais faladas na internet, pelo menos. Tem a análise do comportamento, a psicologia comportamental, a psicologia cognitiva, a terapia do esquema. E muita gente vai entendendo que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa. E não é, né? Não. Eles chamam, né, a terapia de terceira onda, né? São formas diferentes. Eu não conheço todos, eu não tenho domínio de todos. Mas, igual, por exemplo, tem a de compromisso, tem a de aceitação. Quando você começa a olhar para o paciente e entender qual que é a linha que ele está, que encaixa mais naquele paciente. Igual, por exemplo, eu não domino todas as outras. Tanto é que eu estou estudando a terapia do esquema agora. E a minha sócia, esses dias, já veio falar, falou, nossa, eu vi alguém comentando, disse que é melhor a gente trabalhar da aceitação, para depois a gente introduzir no esquema, assim, a nível de conhecimento. Só que assim, eu falei, não sei, eu vou tentar na que eu estou precisando agora, que eu entendo que vai me ajudar. Mas assim, são abordagens com a visão mais aberta do ser humano, de não olhar só para aquele pedacinho, para aquele traumazinho, mas olhar como um todo, olhar a experiência, o contexto que ele vive, porque muitas vezes não adianta você tratar um paciente, mas entender que ele vai continuar no meio que está adoecendo. Então, às vezes, você não tem que trabalhar para ele mudar pensamentos, às vezes você tem que trabalhar para ele aceitar o local, a forma como ele vive, é ter uma leitura do paciente, da necessidade dele, e você se adaptar ao que o paciente precisa. E não o paciente ter que se adaptar à forma como você trabalha. É o terapeuta que acompanha o paciente. Sim, por isso que a gente tem que estudar, né? Você percebeu algo no seu processo ali, no processo daquele paciente, que você precisa agregar um outro tipo de conhecimento, você tem que ir atrás, você tem que ir atrás de ferramentas, alguma coisa que vai tocar aquele paciente para mudança. As tarefas de casa. O objetivo tem quando uma psicóloga pede para o paciente fazer uma tarefa. O meu entendimento, e eu coloco muito assim, porque eu trabalho, eu sou muito aberta a muitas coisas. Por exemplo, eu adoro trabalhar com metáfora. Mandar um texto para o paciente que encaixa nele. Vou te mandar uma historinha, depois você assiste, depois a gente conversa. Então, quer dizer, a tarefa é essa. Nem sempre a tarefa é escrever, é pensar. A tarefa
tarefa, às vezes, é refletir. Começa a identificar as emoções que você teve essa semana. Toda vez que você tiver uma emoção diferente, que você conseguir identificar, anota lá, nossa, agora eu fiquei triste, nossa, hoje eu tô com raiva. Como a TCC trabalha com pensamento, emoções e comportamento, né, dentro dessa tríade, um influenciando o outro, muitas vezes o paciente que chega, ele não consegue nem nomear e muito menos identificar as emoções que ele tem. Então, a tarefa é uma dessas formas. Você leva o paciente a começar a viver o aqui e agora, identificando o que ele está sentindo. Quantas vezes a gente chega em casa exausta, num baixo astral, aí você fala, por que eu tô nesse baixo astral? O que aconteceu? Às vezes você nem consegue lembrar do que aconteceu. Às vezes foi uma história de um amigo que te contou uma tragédia e você se identificou e ficou triste, mas você nem conseguiu abstrair, porque você estava pensando na tarefa que você tinha que fazer, no relatório que você tinha que entregar. As pessoas não identificam, não vivenciam. E a tarefa, ela vem muito nesse sentido. Às vezes o paciente, ele tem um comportamento que ele vê que foi inadequado. A gente faz esse registro, né, de pensamento disfuncional, que levou a uma emoção, que levou a um comportamento também disfuncional, mas aí você passa para ele uma tarefa assim, quais outras formas que você poderia ter se comportado? Quais outros pensamentos que você poderia ter tido nesse momento? E você manda para ele. Então, a tarefa é nesse sentido, não é aquela tarefa obrigatória, que vai valer ponto, né? É uma lição. Não é uma lição, porque tem gente que tem dificuldade. Na próxima sessão é importante você falar, você lembrou, você fez? A resposta do paciente também é uma forma de você ler e interpretar, né, esse comportamento. Por que ele não fez? Porque ele tem dificuldade, porque ele não está conseguindo tirar esse tempo para olhar para ele mesmo. Até o não fazer a tarefa, ela tem um significado. Não é fazer tarefa por fazer. E tem isso também. Não é você falar, tem que mandar tarefa, eu sou da TCC, então vou pegar qualquer questionário. Não. Tem que ser para aquele momento que ele trouxe para você na sessão, sobre aquilo que vocês estão trabalhando. Às vezes eu tenho um formulário, alguma atividade assim que a gente trabalha, começa a trabalhar. Aí na próxima sessão o paciente traz uma demanda. Aí a gente deixa a tarefa, vai trabalhar a demanda, vai conversar. Aí chega no final e fala, nossa, não deu para trabalhar. Eu falei, não, isso aqui não é tão importante. Isso aqui é o que a gente usa, que é um outro conceito da TCC, é a psicoeducação. Muitas vezes eu estou trabalhando uma psicoeducação, é importante, mas ela não é fundamental. Fundamental para mim é trabalhar o que o paciente está precisando naquele momento. Então, se ele chega para uma sessão angustiado por algo que ele vivenciou, é aquilo que é importante. Às vezes eu posso sim parar essa psicoeducação, essa atividade que a gente está fazendo. Então, muitas vezes tem paciente que fica assim quase um mês com a atividade paradinha. Por quê? Porque ele está trazendo muita demanda. Não faz sentido eu falar, não, espera aí com a sua angústia que nós temos que trabalhar essa tarefinha aqui. Não é assim. O terapeuta, ele tem que ter essa visão mais aberta. E às vezes quando você sai da faculdade, entra, você vem com aquela coisa engessada que as pessoas falam, eu tenho que deixar o paciente falar, mas depois eu tenho que trabalhar com ele algo. Não, você vai trabalhar conforme dá tempo. Você precisa ter isso em mente, mas não é rígido. Nada pode ser rígido, né? Porque senão você tem que ir para terapia também. Aí é uma questão da terapeuta. Da sua terapia. Eu fico muito feliz de te ouvir falar isso, porque dá uma perspectiva de que o foco da terapia é o paciente, independente se seja uma demanda que ele trouxe no momento, independente da técnica, o que é usado é sempre a favor do paciente. Tem que ser. Porque senão não é terapia dele, né? Tem gente que fala, mas o paciente veio, não quis falar, chorou o tempo todo. Eu já tive paciente que chegou e falou, eu já não quero falar. Então, deita aí, vou com uma musiquinha, relaxa. Fica aí. Quer dizer, não é desperdício da sessão. Ele está ali refletindo sobre muita coisa. E ele está num lugar seguro. Então, assim, às vezes é um lugar que ele tem para poder falar, deixa eu relaxar e ficar aqui quietinho, né? E às vezes você não tem esse espaço em outro lugar. De se desconectar de tudo que te incomoda, de tudo que te
te pressiona, que exige de você, né? E às vezes ele te pede, não é o terapeuta, essa pessoa que precisa falar, não, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa Eu falar. vim aqui pra gente fazer uma técnica. Não é assim. Então você tem que ter um olhar muito atento, assim. A experiência vai te dando isso, né? Olhar para o paciente no dia e perceber, assim, o que que ele precisa. São coisas tão pequenas, assim, que eu vejo. Por exemplo, depois da pandemia, a gente perdeu muito o hábito de cumprimentar, né? Às vezes a gente, oi, fulano, tudo bem? Você nem vai lá e abraça mais, porque a pandemia te trouxe isso. E dentro dessa relação terapêutica, eu percebo muito isso, porque antes, encontrava com os pacientes, às vezes eu abraçava, assim, dava 2 beijinhos, falava, oi, como é que tá? E eu tenho uma paciente que ela chega, sabe quando você sente assim que ela queria te abraçar? E um dia ela falou assim, o povo não abraça mais, né? Aí toda vez que ela vem, eu abraço, porque é isso que ela está querendo. Tem paciente que eu percebo que ele nem faz questão. Ele fala, então tá, tchau, até mais, e segue a camisinha dele. Ela não, você sente assim que ela tem aquele impulso assim, para receber um abraço, para despedir. Então ela está recebendo, né? E isso talvez seja muito da terapia do esquema. É o que eles falam da reparentalização. Às vezes é o afeto, que eu estou misturando, porque eu estou falando de TCC. Mas às vezes é o afeto que ela precisa. Então ela está recebendo isso de uma outra pessoa, que ela reparentaliza, muda o foco de quem vai propiciar isso para ela. Mas ela recebe. E isso é cura também. É muito bonito pensar que a terapia tem essa sensibilidade de o que essa pessoa precisa, qual é a necessidade e que jeito eu vou ajudar ela a satisfazer essa necessidade. Até no choro, né? Muitas vezes tem gente que você me chora, pode chorar. Aqui, ó, lencinho. Eu não aguento chorar, aguenta. O seu corpo tá pedindo para você chorar. Chora, fica à vontade. Aqui é o seu lugar seguro. E às vezes o paciente desmonta no choro. E isso é um alívio. É cuidado, né? E é confiança, né? Sim. Então, assim, são interpretações que a gente vai aprendendo a dar outro sentido, né? Não é só o paciente deitou e dormiu na hora da sessão. Ele confiou em mim de poder fazer isso na hora da sessão. Tem uns pacientes que trazem a gente para um outro lugar, né? E é onde a gente aprende também, né? A gente também é afetada pelo trabalho. Com certeza. Tem dia que a gente fala para o paciente, depois que o paciente vai, você fala, gente, falei para mim a sessão inteira. Foi para mim que eu estava falando aqui. Às vezes o paciente traz a sua demanda, né? Que você precisa, você falou, eu estou falando para o outro, mas eu não estou fazendo comigo. E isso não é nessa abordagem, é em todas, né? Todas as abordagens te traz um pouquinho da sua realidade. Estou aqui numa posição de cuidar, sem esquecer que eu tenho que me cuidar também. Sim, com certeza. Márcio, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o trabalho com a TCC? Fazer terapia, não só com a TCC, mas fazer terapia é libertador. Na terapia, você tem a oportunidade de aprender, adaptar, mudar a forma de ver o mundo, de aceitar não só você quanto o outro. Então, assim, a terapia ela te abre um leque de possibilidades e eu acho que a TCC faz isso, assim, de uma forma muito ativa, muito pontual. É igual, por exemplo, eu conheço muitos psicólogos que falam, porque a primeira sessão, o paciente, às vezes, não... Eu sou muito segura da minha primeira sessão. Às vezes o paciente não está muito assim, eu falo, vem fazer uma primeira sessão, que eu te mostro o quanto você vai gostar. E eu garanto uma primeira sessão que faz a diferença para o paciente, que ele começa a ter uma visão assim, nossa, é isso que eu preciso. Porque é isso que a terapia faz. Numa primeira sessão, eu pego um pontinho e falo, isso aqui, você vai trabalhar dessa forma. Isso que é importante. Tá vendo aqui? Você tem como mudar seu pensamento? Se você pensar dessa forma, como é que você vai se sentir? E o que você vai fazer? Ele fala, nossa mesmo. Fez sentido para você a primeira sessão? Ele falou, nossa, demais. Mudou totalmente a minha forma de... Num aspecto. Então, assim, a TCC, para mim, por ser a abordagem que eu trabalho, ela consegue impactar as pessoas de uma maneira muito positiva. E é difícil, assim, você tem que fazer muito esforço, eu acho, para estragar tudo, entendeu? Porque é muito difícil você não conseguir ajudar o paciente
a perceber o mínimo de coisas que a forma de pensar afeta. Um jeito diferente de pensar que traz todo um comportamento, todo um sentimento, uma emoção diferente. E isso faz diferença, isso é prático, ele vivencia isso na prática. Quando ele começa a pensar de uma forma funcional, que não é disfuncional, não é equivocado, ele percebe que muda o sentimento. Quando você trabalha com culpa, você fala, pensa diferente. Tá vendo como é que a culpa some? Tá vendo que pensar dessa forma não é legal? Quando você começa a trabalhar com medo, você fala, entende? Por que você sente medo? O que o medo faz com você? Ele traz um pensamento totalmente disfuncional. Você fala, não, enxerga o medo desse jeito. Enxerga o medo como algo para te ajudar a se prevenir, a se cuidar. Percebe que o medo não é esse monstro. O medo ele é acolhedor, ele te ajuda. Ele está ali para falar, ô fulano, presta atenção. O paciente ele começa a ter, na prática, algumas mudanças, sabe? Então, assim, não tem como. É por isso que eu brinco. Falei, você tem que fazer muito esforço para estragar tudo. Que o mínimo que você consegue já ajuda, sabe? Otimista essa visão, viu? Eu gosto. Então, assim, eu sou muito apaixonada mesmo com a TCC e tô adentrando aí numa outra abordagem que eu também tô ficando apaixonada. Não ouso falar muito dela porque eu tô realmente ainda nesse processo de aprendizado. Aí eu estou participando de grupo de estudo, eu estou estudando, e é o que eu acredito que todo terapeuta tem que fazer o tempo todo, né? Não é porque é TCC que a gente não tem que voltar lá, estudar e rever, e entender de novo, porque cada paciente ele requer um olhar diferente da abordagem. Estudar sempre, Sempre. para sempre. Tem que gostar de estudar, não é à toa que é de humanas, né? Tem algo mais que você gostaria de contar sobre que a gente não explorou, que a gente não tocou? Eu acho que a gente falou de muita coisa, falou de tudo um pouquinho, né? Eu acho que o final é esse mesmo, assim, é fazer as coisas com afeto, com carinho, com prazer, né? Ter respeito pelo paciente. Todos nós que somos terapeutas, a gente tem que ter tudo em foco. A teoria, a prática, o financeiro, que a gente também precisa, mas a gente precisa também ter a solidariedade, entender que às vezes não é só sobre vencer na vida, ter dinheiro, ter alguém que pague. E também não é abraçar todo mundo porque é social, todo mundo precisa. Então, assim, essa parte eu acho que não é da abordagem em si, mas é da profissão. Precisa ter um equilíbrio. E um equilíbrio que te favoreça também, não é só um equilíbrio para favorecer o outro. Eu acho que isso tudo a gente aprende também com a teoria, que é se respeitar, saber até onde você pode ir, colocar os seus próprios limites, né? Tudo que a gente trabalha com o paciente, a gente começa a pôr em prática também, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada por apresentar a TCC para nós. Acompanhe os próximos, qual é a sua linha.